Bom dia. Bom dia. Obrigada a todas e a todos pela presença. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Essa foi uma apresentação do núcleo de beatbox aqui, que ocupa o Centro Cultural São Paulo. Esse equipamento maravilhoso, qual eu tenho o maior orgulho de ser a nova diretora. Eu sou a Érica Palomino. E hoje a gente vai dividir com vocês o balanço dos nossos 100 primeiros dias e também conhecer os 10 movimentos estratégicos que compõem o projeto de transformar São Paulo, de consolidar São Paulo como uma grande capital da cultura. Queria agradecer a presença do prefeito Bruno Covas e chamar, para começarmos hoje a nossa manhã, o secretário Ale Youssef. Alô. Alô, alô. Alô. Bom dia a todas e todos, bom dia, prefeito, bom dia, meus colegas secretários, meus colegas funcionários e equipe da Secretaria de Cultura, toda a classe artística presente. Um bom dia especial ao querido professor Danilo Miranda, diretor do SESC, nossa grande referência de gestão cultural. Como a gente conversou, né, professor Danilo, no evento da Mostra Internacional de Teatro, nós precisamos defender o SESC. Precisamos defender o SESC. E a partir dessa constatação de que nós precisamos defender o SESC nesse momento, a gente pode ampliar essa questão para nós precisamos defender a cultura. A cultura está sob ataque no Brasil, a cultura não está sendo valorizada no Brasil. São cortes federais, são mudanças na Lei Rouanet, são questões sendo colocadas todos os dias, mas mais trágico de tudo é a criminalização da classe artística. É a confusão de comunicação que se cria colocando o artista como um criminoso, como alguém que usurpa o dinheiro público, como alguém que se locupleta, ou seja, numa grande confusão. Por isso, nesse cenário, eu tenho conversado muito com o prefeito, e o prefeito tem me orientado nesse sentido. São Paulo tem um papel a cumprir. O papel de fazer e de aproveitar a sua vitalidade cultural, a força, a diversidade de sua cultura, as diversas expressões que compõem esse mosaico urbano impressionante que é São Paulo, para realizar coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes pela nossa cultura, para que a gente, através dessas ações, possa impor a realidade absolutamente fundamental da cultura como nossa identidade, da cultura como nossa oportunidade, inclusive, de geração de renda, geração de emprego, da cultura como nosso DNA. E isso é que está sob ataque, é isso que não está sendo valorizado. Então, nós vamos mostrar hoje 10 elementos. Esse evento vai ter 2 momentos. O momento em que nós vamos fazer essa saudação inicial, o prefeito vai falar, e depois nós vamos mostrar todos esses movimentos que compõem esse projeto de posicionar São Paulo como uma capital da cultura, que é uma coisa que São Paulo já é, mas ela precisa se reconhecer e ser reconhecida como tal, com movimentos que vão desde a integração do calendário aos fomentos, desde a formação cultural até a reativação da ideia do multiculturalismo da cidade através do municipal, desde a difusão cultural, passando por todas as formas de ocupação da cidade com cultura e com arte. É isso que nós vamos mostrar aqui. Então, o recado inicial é que a gente tem, a partir dessa realidade, da São Paulo, capital da cultura, fazer coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes, não para a gente resistir a ataques, mas que, por causa das coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes, quem nos ataca, que tenha que resistir a elas. Muito obrigado pela presença. Eu chamo o prefeito Bruno Covas. Bom dia a todos. Queria comentar o secretário Ale Youssef, saudar meu amigo, senhor deputado Floriano Pêssaro, o vereador
Netinho, Polici Neto, cumprimentar o secretário Cito Torquato, o secretário Ricardo Trípoli, o secretário Luiz Álvaro, o secretário Fábio Lepic, o secretário Aldo Valentim, cumprimentar a Érica, que nos recebe aqui hoje, no seu nome também, Érica, cumprimentar toda a equipe do Alê e a todas as mulheres aqui presentes, saudar em nome do Danilo todos os convidados que estão aqui hoje, agradecer pela presença a todos vocês. O Alê estava falando aqui um pouco sobre a justificativa de todas essas ações com a raiz nessa vitalidade cultural que tem a cidade de São Paulo. Eu queria ir um pouco além e dizer que, na minha opinião, a raiz de tudo isso está a diversidade que nós temos na cidade de São Paulo. Estava aqui conversando com o Danilo, né, o DNA da cidade de São Paulo são milhares de migrantes e imigrantes que para cá vieram em busca de oportunidade e construíram a cidade de São Paulo. E, portanto, esse caldo cultural que nós temos dessas variadas manifestações que formam a cidade de São Paulo, mais do que garantir a segurança destas manifestações, mais do que garantir que não haja ataques, a gente precisa celebrar essa diversidade, essa vitalidade cultural que nós temos na cidade de São Paulo. E pouco me importa se muitas vezes o artista A ou o artista B vota no partido A ou no partido B. Até porque o papel da cultura é o papel de questionar, é o papel de fiscalizar, é o papel de reivindicar. E quando a gente quer doutrinar as manifestações culturais, elas deixam de ser manifestações culturais. E é por isso que a gente precisa celebrar esta diversidade, esta vitalidade, que, acima de tudo, né, mesmo que não se tenha essa visão mais democrática, precisa se ter uma visão estratégica da cultura como uma geração, uma forma de geração de emprego e renda na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, que já foi a cidade dos barões do café, que já foi a cidade que se industrializou e puxou a industrialização do Brasil, hoje é a cidade que tem vocação para a área da economia criativa, para a área da economia cultural. Portanto, fomentar a cultura, fomentar as manifestações culturais é, acima de tudo, uma estratégia para a geração de emprego e renda na cidade de São Paulo. Essas ações que vão ser aqui apresentadas, é importante frisar, são ações que vão além do programa de metas que a Prefeitura apresentou recentemente, com 71 metas que envolvem a Secretaria de Cultura e outras secretarias. São ações desenvolvidas pela Secretaria para que a gente possa celebrar essa diversidade, para que a gente possa fomentar mais e mais manifestações culturais e para que a gente possa, mais uma vez, reafirmar a cidade de São Paulo como capital mundial da cultura. Parabéns, Alê, parabéns a toda a sua equipe por essas iniciativas. Contem sempre com a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos. Podemos ver o vídeo, Alê, então? Vamos ver o vídeo.
primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é essa chuva de flyers que está aparecendo aí. Se vocês repararem, elas estão seguindo uma identidade visual padronizada para integrar a comunicação de todos os equipamentos culturais da cidade. Casas de cultura, centros culturais, teatros, bibliotecas, todos os eventos culturais da cidade também, todos os momentos, lançamentos de políticas públicas. Por que nós fizemos isso? Porque assim que quando nós chegamos, nós percebemos um grave problema de comunicação. Muitas coisas aconteciam, inclusive, e eram mal comunicadas, mal informadas e mal articuladas. Então, nossa primeira ação foi através da equipe da Fernanda Couto, na nossa coordenação de comunicação, buscar uma identidade visual. E nós usamos essa gota de georreferenciamento, esse balão de georreferenciamento, para identificar isso. Esse balão está em todos os nossos equipamentos, esse balão vai estar também sinalizando a virada cultural e todos os nossos grandes eventos. Esse foi o primeiro passo em busca da integração do nosso calendário. A partir da integração do nosso calendário, a partir da comunicação articulada, a gente consegue, então, desenhar os movimentos que nós vamos apresentar agora. Queria ver, para pedir para colocar a apresentação, já, para a gente já começar. Bom, esse programa, que é um programa para esse biênio 2019-2020, reúne esses 10 movimentos estratégicos da Secretaria que vão da integração do calendário, a valorização da memória, a ocupação cultural da cidade, editais de fomento, pertencimento e vínculo dos equipamentos públicos, a difusão literária, a formação, o incentivo e o fomento, a difusão do audiovisual, os artistas reunidos numa perspectiva do multiculturalismo, que a gente chama de novos modernistas, e o reconhecimento. Para apresentar esses 10 movimentos, eu vou usar da coisa mais legal que a gente conseguiu construir nesses 3 meses de trabalho, que foi montar essa maravilhosa equipe. Eles estão sentados ali, uma equipe que me honra muito por ter aceito o convite de entrar no serviço público e, em 2 anos, tentar agitar e valorizar e posicionar São Paulo como uma capital da cultura. Então, para apresentar o nosso primeiro movimento, eu vou chamar a Heloísa Aidar, que vai falar o que é o Agendão. A Elo é a nossa coordenadora de programação da Secretaria de Cultura. Vamos lá, Elo. Olá, bom dia. Recebi essa incumbência maravilhosa de falar desse primeiro pilar, que é o Agendão. O Agendão, à primeira vista, ele é um calendário integrado da programação cultural da cidade de São Paulo. Ele nos dará acesso à programação dos maiores e mais importantes eventos que estão acontecendo na cidade e também a programações específicas. Num futuro muito próximo, o Agendão ele vai trazer para os eventos culturais um georreferenciamento via um fácil acesso de plataformas digitais já existentes. Mas o Agendão ele vai muito além disso, na verdade. Ele é um dos pilares de uma política pública cultural que está sendo implementada. E ele nos pede, ele nos exige uma desafiadora e um profundo diálogo interno da Secretaria. Então, seja da programação central aos programadores dos equipamentos internos, seja desses programadores em diálogo com a comunidade. Ele também propõe uma execução mais coletiva entre secretarias. Então, a Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura, Esportes, Cultura, o Departamento de Patrimônio Histórico. A gente está agora, nesse momento, organizando isso para potencializar tudo que a gente já produz. E isso tudo baseado num calendário macro anual da cultura da cidade. Esse calendário está sendo desenvolvido pela Secretaria de Cultura, mas ele nos guia. Então, é a partir desse calendário que a gente consegue irrigar da programação dos grandes eventos da cidade para que os outros equipamentos, as outras entidades também se baseiem nessa mesma linha condutora. E o Agendão ele convida as iniciativas privadas, os grandes eventos, a comporem não só com recurso orçamentário, que obviamente otimiza e nos permite uma entrega e uma execução maior, mas também com seu expertise, também com sugestões, com críticas,
com seus eventos, com sua programação e na construção desse calendário. Então, é possível que eventos privados como a Mostra Internacional de Teatro entre nesse calendário e seja ela, naquele período, a nos guiar dentro dessa programação. A cidade de São Paulo, ela é hoje, certamente, uma das maiores capitais de cultura do mundo. A Secretaria Municipal de Cultura é, certamente, uma das maiores contratantes de eventos culturais do mundo. E o Agendão ele vem para organizar, estruturar, otimizar e promover a divulgação desse potencial que a cidade já tem. Obrigada. Muito bom. Fazendo um complemento, é mais um motivo de comemoração o fato de nós termos o professor Danilo aqui, porque o SESC é o melhor exemplo de uma instituição importantíssima da cultura que vai fazer parte e vai fazer parcerias com o Agendão, né? Assim como a Mostra Internacional de Teatro e de Cinema podem nos influenciar, o SESC também vai sempre nos influenciar e outras instituições desse porte. Vou chamar agora também, para continuar a nossa apresentação, o X, nosso coordenador de hip hop, que vai falar sobre ocupação cultural. Olá, bom dia a todos e todas. Ale, como você sabe, a cultura hip hop nasceu ocupando as ruas, né, do mundo inteiro, e São Paulo é o berço do hip hop. A nossa intenção de ocupar, nós temos como meta consolidar a realização de eventos de rua como uma das marcas da cidade de São Paulo. E como a Ale já disse, isto já acontece, mas a gente acaba não reconhecendo, acaba não identificando muitas vezes. Como que a Secretaria vai atuar? Vai atuar como facilitadora para eventos de rua acontecerem, intensificando o uso das ruas e praças da cidade para ampliar o acesso à população à cultura. E onde? Com projetos estratégicos de gestão, como o Baixos Parque Minhocão, ruas de lazer mais Parque Minhocão, mais Triângulo, Vila Itororó, Praça das Artes, Galeria do DJ, calendário macro de atividades da Secretaria Municipal de Cultura em todas as regiões da cidade. Então, nós temos como objetivo ocupar cada vez mais as ruas, as casas de cultura, os centros culturais da cidade, e como a cultura hip-hop sempre fez, ocupar as praças, ocupar os ambientes públicos com muita autenticidade. É isso. Muito bom, X, valeu. Nessa linha, a gente tem a nossa grande realização coletiva de cidade, que foi conquistarmos o êxito do nosso carnaval de rua, né, que é livre, democrático e descentralizado. Então, a nossa proposta é carnavalizar os eventos culturais da cidade através da ocupação de rua o máximo possível. Para a gente apresentar agora o nosso terceiro movimento, eu chamo o coordenador de teatros e centros culturais da cidade, Pedro Granato. Acho que, como foi dito aqui, é um momento em que muitas pessoas, como eu, como equipe, como a Lê, agradeço muito o convite, resolveram abrir mão um pouco de um espaço privado, entrar no setor público, por sentir que o Brasil passa por um momento muito delicado, especialmente na cultura. É hora da gente trazer identidade, é hora da gente reforçar os vínculos e raízes de cada local, de fortalecer cada espaço cultural. Nesse sentido, nos centros culturais e teatros, todos os centros culturais agora, eles têm autonomia para fazer sua programação, eles têm uma verba descentralizada, eles sabem quanto eles têm por ano, por incrível que pareça, eles não sabiam, para programar. Eles podem defender programações locais, relações com artistas locais. A gente, em muito pouco tempo, por exemplo, tem a Batalha de MCs no Grajaú, que passou a ser contratada, conseguiu crescer muito em alcance de centenas para milhares em apenas um mês. O Centro de Formação Cultural na cidade de Tiradentes, por exemplo, teve orçamento de programação dobrado esse ano. Então, a ideia é realmente espalhar para toda a cidade, que as pessoas tenham autonomia, que os espaços e os gestores tenham autonomia para aprofundar a relação com a população, com os artistas locais. As casas de cultura, que muitas surgiram de movimentos de ocupação cultural,
Hoje elas também têm conselhos, elas discutem com jovens monitores, com a população, têm reuniões abertas para definir a programação. Então, em momentos de criminalização do funk, por exemplo, nós temos a Casa de Cultura São Mateus promovendo batalha de passinho, então trazendo para dentro uma cultura que é vibrante, que é de São Paulo e que continua sendo criminalizada. A gente também tem 3 ações muito claras, aí, novidades que eu gostaria também de chamar como ações, que é a gente vai implementar com a Cláudia Cef no Centro Cultural Olido uma galeria do DJ e aprofundar a relação do Centro Cultural Olido com o seu entorno, com a cultura de rua, com o Sesc 24 de Maio, com a galeria do rock, que é vizinha. A gente vai fazer os Centros de Culturas Negras finalmente programar culturas negras, porque, por incrível que pareça, o Centro de Culturas Negras da cidade não estava necessariamente voltado a isso, mesmo tendo seus símbolos, mesmo tendo a história. Então, a gente vai aprofundar esse vínculo e a gente quer tornar ali rapidamente um ponto de referência para todo o debate urgente, né, de justiça histórica que acontece com o movimento negro, que está tão efervescente em toda a cidade de São Paulo. E também a gente vai anunciar que o Teatro Deste Almeida Prado, que está conhecido atualmente como Espaço Cultural Itaim, terá a curadoria e coordenação do André Fischer, e vai se tornar, vamos desenvolver isso ao longo dos meses, um centro cultural voltado para a diversidade, que a gente possa discutir diversas programações que tragam foco na diversidade, nos direitos humanos, na pauta LGBTQI. E é isso, gente. Esperamos que vocês participem, esperamos de verdade que a população se misture ao poder público para estarmos cada vez mais juntos, porque esse é o princípio que move essa gestão, é trazer, é ser poroso, é dialogar, está no espaço aberto, está na arena. Então, todos que estão aqui estão ouvindo a sociedade, a gente espera que a sociedade aprofunde esse diálogo, porque precisamos dialogar, precisamos fincar a bandeira da cultura para resistir a tudo que está acontecendo. Obrigado, Pedro. Uma equipe dessas, né, gente? Vou chamar para falar do nosso 4º movimento sobre difusão literária a diretora da Biblioteca Mário de Andrade, Josélia Aguiar. Bom dia a todas e todos, obrigada, Alê. É uma grande alegria e honra estar aqui para fazer essa apresentação. Eu falo pela Mário de Andrade, mas também quero dizer que eu estou em diálogo e vou fortalecer cada vez mais esse diálogo com a coordenadoria de bibliotecas, com todas as bibliotecas que fazem parte da secretaria. Eu não vou ter o mesmo desempenho que o Pedro aqui no palco, então vou dar uma pescadinha aqui. Primeiro, para dizer que o que é difusão literária é promover a leitura e a literatura. Parece óbvio isso, mas nem sempre isso está acontecendo, né? E o que literatura é essa? É a literatura em todas as suas manifestações. E isso a gente não inventou, isso está no Mário de Andrade, isso está no pensamento do Mário de Andrade. E o que me fundamenta é o pensamento dele, as coisas que eu estou lendo, do que ele pensou para a biblioteca, também o plano municipal do livro e leitura que já foi aprovado, e também o documento que embasa a reordenação da Biblioteca Mário de Andrade 99, que dá esse protagonismo a ela. É a difusão literária, promover a leitura e a literatura. De que modo a gente vai fazer isso, né? Ampliando as ações de incentivo à leitura e literatura e também, principalmente, eu acho que é um grande diferencial, fazendo um reconhecimento e fortalecimento de expressões e tecnologias literárias contemporâneas. Isso significa que a gente vai abrir nosso espaço, né, para debates entre autores, como já existem os debates, mas também a gente vai ter os saraus, a gente vai ter o slam, a gente vai ter a poesia expandida, a performance, a literatura intersecção com música, com cinema, com novas mídias, enfim, a gente vai reconhecer e fortalecer essas novas linguagens, e acho que um grande momento que tivemos foi a reabertura do Sarausódromo. Quer dizer, na verdade, a abertura dele. Era uma sala que estava fechada, que voltamos a ter luz, voltamos a ter verde, e tivemos um momento muito importante de inauguração desse espaço, que vai estar cada vez mais ocupado por essas novas linguagens, né, além dos debates que a gente vai continuar fortalecendo. O outro destaque é o Festival Mário de Andrade. Sarausódromo Tula Pilar Ferreira. E o outro momento que vai ser super importante para mostrar essa nova atitude, essa integração, vai ser o Festival Mário de Andrade, que vai acontecer em outubro, com uma articulação, bibliotecas todas,
Centro Cultural São Paulo, Teatro Municipal, enfim, toda a secretaria vai estar junta fazendo uma festa do livro na rua. Essa festa do livro da rua, que também vai ter conversas de autores, mas vai principalmente trazer as pessoas para a rua para celebrar o livro e a literatura em todas as suas manifestações. Muito obrigada. Obrigado, Josélia. O Festival Mário de Andrade é inspirado no Festival de São Jordi, de Barcelona, que reúne todas as livrarias, todas as editoras e todo o universo do livro da cidade. Nós queremos fazer em São Paulo também. Para falar do próximo movimento, eu chamo aqui o diretor do Museu da Cidade, Marcos Cartum, e a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico, Raquel Scheckman, sobre memória paulistana. Bom dia. Queria agradecer aqui a todos e dizer que eu e o Cartum somos arquitetos da Secretaria já há algum tempo, funcionários públicos, e também estamos incluídos e muito honrados de participar dessa gestão. E seguimos com um projeto Memória Paulistana. O que é um projeto Memória Paulistana? Memória Paulistana é a valorização das manifestações, agentes e práticas diversas da cultura em São Paulo. Isso tendo como uma articulação entre patrimônio cultural material e imaterial. A meta, então, para a gente trabalhar com a memória, a história e a memória, antes de mais nada, é destacar que não é à toa que estamos juntos aqui, Raquel e eu, apresentando esse movimento em relação à memória paulistana, porque há muito tempo que Museu da Cidade e DPH estavam tinham uma espécie de fosso, um abismo entre eles. A gente passa a trabalhar de forma integrada, inspirado por tudo que está sendo dito hoje aqui, né? Quer dizer, a questão da memória e da história está sendo trabalhada tanto no DPH quanto no Museu da Cidade, buscando não só essa integração, mas reconhecimento da diversidade, do multiculturalismo da cidade, dessa identidade que marca São Paulo, e trabalhando com a memória do passado e, principalmente, com o contemporâneo, que é algo que tinha se perdido. Então, o foco agora é estabelecer com força, para o Museu da Cidade e para o DPH, um foco muito claro que dê visibilidade a esse trabalho que tinha se desviado há muito tempo, né? E como a gente vai fazer com diálogo com a população, com especialistas, como sempre fizemos, mas pensando também no mapeamento desses pontos históricos, implantação de placas e esculturas memória paulistana pela cidade, né? Sendo o DPH e o Museu da Cidade grandes difusores dessas várias memórias. Ou seja, a gente está presente no todo o território da cidade, né? O trabalho com a memória vai acontecer integrado com todos esses outros movimentos, e as unidades do Museu da Cidade são como faróis presentes que tem a própria cidade, o seu território como objeto do museu, né? Então, trabalhando a partir dessas unidades que se irradiam e se conectam. Muito obrigado. Fazer um breve complemento a essa exposição. Quando a gente fala em juntar patrimônio material com patrimônio imaterial, assim como os selos de relevância histórica que existem na cidade, é você juntar já ações sob uma única iconografia, uma placa. Então, essa mesma placa que vai falar aqui é o solar da Marquesa, onde viveu a Marquesa de Santos, dentro desse projeto Memória Paulistana, é a placa que vai falar, nessa esquina da Ipiranga com a São João, Caetano Veloso se inspirou para fazer Sampa. Ou, aqui, na Praça Benedito Calixto, Itamar Assunção e Arrigo Barnabé fizeram a vanguarda paulistana. Ou, no Lago São Bento, KLJ, Ed Rock, Ice Blue e Mano Brown se conheceram e fundaram Racionais MCs. Esse tipo de coisa, essa vitalidade, essa mistura, vai nos trazer esse pertencimento através da memória paulistana. Para agora falar sobre um outro movimento sobre formação, quero chamar a coordenadora de formação da Secretaria, Natália Cunha. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que para mim é um prazer e um privilégio poder estar aqui
porque é um dos movimentos bastante importantes, inclusive, para a gente falar dos outros que já passaram, pertencimento, vínculo, memória, então, as ações de formação cultural da Secretaria, que agora tem um compromisso com a permanência dos programas de formação, né, e com a continuidade e força para esses programas. Então, a gente está falando que é ali a dimensão cidadã da cultura, né, a formação cultural, atende todos os públicos com as ações que já tem, extrapola a área que eu supervisiono, porque também ela está envolvida nos outros equipamentos, com as oficinas culturais, com os museus, os educativos, mas tem a meta de manter, então, as ações continuadas e fortalecer essas ações com todas as linguagens e as áreas da Secretaria. A ideia, então, a partir dos programas de formação, é aprimorar os programas que já existem, né? Nenhum está sendo lançado agora, mas todos têm as suas importâncias, têm histórias aí, memórias, e a gente vai olhar também para essas memórias. Dar força para a Escola Municipal de Iniciação Artística, aproximando das outras escolas da Secretaria Municipal, e aos educativos do museu e os pedagógicos das oficinas. Então, acontece em toda a cidade, a gente já vem trabalhando numa forma de integrar, inclusive, as políticas entre elas, né, porque tem o programa Jovem Monitor Cultural, que atende em todos os equipamentos, tem uma aproximação da supervisão de formação cultural com as coordenadorias das casas de cultura e dos teatros. Então, os teatros estão de portas abertas agora para atender o vocacional, com todas as apresentações, e o PIA em todos os equipamentos. E a aproximação também com aquilo que já foi um compromisso da Secretaria, tem um termo de colaboração entre as duas secretarias, né? E a gente vai atuar agora com mais força dentro dos céus. Acho que é isso. Obrigado, Natália. Vou convidar o nosso secretário adjunto, Aldo Valentim, para falar de incentivo e fomento. Bom, obrigado, Ale. Acho que agradeço também a equipe, é sempre um aprendizado diário, né, com vocês, e também com vocês do setor cultural, a qual, em nome do Danilo, cumprimento a todos. Fomentar faz parte de uma das principais atividades do Estado, né? Nós vimos aqui diversas ações que o Estado realiza diretamente, né? Constrói casas de cultura, desenvolve programas de formação, né? Atividades artísticas nos equipamentos, com as suas equipes de coordenadoria, de curadoria, mas nós precisamos também, e o Estado precisa, para ampliar suas atividades nas comunidades, nas diversas áreas do setor cultural, de incentivar essas ações privadas com interesse público e que precisam, portanto, da ação e da integração do Estado. Então, na nossa gestão, né, na fala aqui do nosso secretário Ale Youssef e do nosso prefeito, né, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com os fomentos da Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal de Cultura, perdão, né, que foram leis vindas e criadas, né, com muita luta, com muita batalha, com muito diálogo envolvendo a sociedade civil, a prefeitura, o parlamento, né, e todas as equipes da Secretaria Municipal. Queremos também reafirmar a nossa vontade de ampliar a nossa lei municipal de incentivo à cultura, o PROMAC, né? E tudo com diálogo, tudo com a nossa expertise, né? Expertise do poder público, né? Que é gerenciar a cidade, a polis. E o gerenciamento da polis é por meio do diálogo. Então, nós estamos nessa missão, né, secretário? Por meio do diálogo e não da judicialização, né, e não da guerra, de trabalhar para que os fomentos que foram obtidos pela sociedade e uma conquista do setor cultural e, portanto, da população, sigam em frente e forte. É isso. Muito obrigado, Aldo. Anunciar que nós vamos reabrir o PROMAC no último trimestre desse ano para projetos para 2020 e anunciar que nós vamos seguir fortes e firmes na luta pelo nosso
essa lei maravilhosa, que é a Lei de Fomento ao Teatro, pelo fomento à dança, pelo fomento das culturas periféricas e todos os outros fomentos previstos em lei e outros que a gente possa criar nessa gestão. Chamar a nossa presidente da SPCine, Laís Bodansky, para falar sobre difusão audiovisual. Olá, obrigada mais uma vez, Alê, pelo convite, pelo desafio, pela provocação de me colocar nessa posição que é ser diretora-presidente da SPCine, e gostei da provocação. E, na verdade, assim, quando você me colocou, né, esse desafio, você também me colocou um desafio de ampliar as ações que a SPCine já faz. Mas uma coisa que eu notei, e essa também é uma das principais metas da SPCine, é contar para todo mundo o que é a SPCine, que a SPCine existe, poucas pessoas conhecem. Então, a SPCine, ela é uma empresa mista, acoplada na prefeitura. E ela é responsável por pensar e também fazer ações do setor do audiovisual na cidade de São Paulo, claro que é conectado com o setor do audiovisual do Brasil como um todo. São Paulo, como foi falado aqui pelo próprio prefeito, né, é a capital da cultura, é onde está a economia criativa, e dentro da economia criativa, sem desmerecer todos os outros setores, mas o audiovisual é o carro-chefe. E São Paulo é o carro-chefe do audiovisual do Brasil. Né? Assim, não é pouca coisa que acontece aqui, é muita coisa. E aí, só para contar para vocês, dentro da SPCine, tem um dos serviços que a SPCine faz, que além dela fazer fomento também do audiovisual, ela também tem um serviço que chama São Paulo Film Commission, que torna a cidade de São Paulo uma cidade amigável para as filmagens aqui do Brasil e de equipes estrangeiras também. E a São Paulo Film Commission, ela é nova, ela nasceu, ela não tem nem 3 anos, e ela já é a segunda maior da América Latina. E ela tem que crescer mais, ela tem um potencial muito grande. São Paulo, na verdade, ela abriga, né, todas as culturas, e isso é muito valioso para São Paulo, e para uma filmagem também, tanto pela arquitetura, que a gente tem a cidade que expressa tantas linhas e tantos estilos, mas a gente, o nosso povo, quem somos nós, né? Somos muitos, somos diversos, e isso o audiovisual ama, e o audiovisual mundial ama também. Então, eu quero contar para o mundo inteiro que a gente existe, para que todo mundo venha para cá e filme mais aqui. Essa é uma das metas, né? Outra meta, na verdade, é também contar para todo mundo que São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, através da SPCine, tem a única plataforma de streaming pública do Brasil, sendo que na América Latina só existem 3. E ela também é nova, ela é recente, ela tem 6 meses, chama SPCine Play, com uma curadoria maravilhosa e que a gente também quer ampliar. E está todo mundo de olho nela, inclusive Netflix, e a gente sabe a preciosidade que ela é, o que ela significa para uma sociedade, para uma população, e a gente tem que cuidar dela com muito, muito carinho, muita atenção. E, em paralelo, a SPCine também tem como objetivo provocar discussões importantes do setor do audiovisual, como, por exemplo, isso tem a ver com a SPCine Play, que é a regulação do VOD, que eu acho que as pessoas não têm consciência da importância que é regular o VOD no Brasil, porque hoje ele é terra de ninguém. Né? E isso não pode continuar assim. Então, cabe também à SPCine provocar encontros e debates, como a regulação do VOD, que a gente já começou na semana passada. Video on demand, né? Explicar o que é VOD. Nossa, gente, explicar o que eu VOD, desculpa, vídeo on demand, quando você assiste o filme na sua casa, numa plataforma digital, que são várias as formas, né? Tem tanto o YouTube, como assim, várias, qualquer coisa que você assista, que dê play, na hora que você quiser, na sua casa, pagando ou não pagando, isso é o vídeo, VOD, né? E isso não está regulado
Não foi regulado ainda no Brasil. E é onde, assim, hoje a gente tem a TV aberta, tem a TV fechada e tem o VOD. A TV aberta regulada, a TV fechada regulada e o VOD não. Então, precisa ser regulado. Isso é fundamental. Isso é o grande tema no setor do audiovisual no momento. E aí... Difusão. E a difusão, que é a grande provocação do Alê, que a gente tem o circuito SPCine. São 20 salas de cinema, levando o filme que está no shopping center, está levando em vários pontos da cidade. Dessas 20 salas, 15 estão nos céus, levando cinema não só para os alunos e professores, mas para a comunidade como um todo. E nos céus é de graça, e nas outras salas com um preço popular. E a curadoria também... especial, porque ela mistura o blockbuster com o filme de arte. E a provocação do Alê tem que crescer o circuito. Então, a proposta da SPCine é que, em parceria com os outros equipamentos, que a gente crie também o circuito cineclubista, que, além de exibir, a gente também provoque o debate use o cinema e o audiovisual, tanto para a educação, como para a gente se tornar um cidadão melhor e mais crítico e mais atuante. Então, essas são uma das tantas coisas que a gente está fazendo na SPCine. Muito obrigada, gente. Muito Obrigada, obrigado, Lê. Laís. Chamar aqui o nosso diretor artístico do Teatro Municipal, Hugo Pozzolo, para falar sobre os novos modernistas. Bom dia a todas e a todos. Com muita emoção que eu posso estar falando desse momento Novos Modernistas, que é também uma provocação do Alê. Talvez porque, quando ele me chamou, ele estava louco para ver o título no jornal, Um Palhaço no Teatro Municipal. Estava mesmo. E, além de ser divertido, diversão é importante que ela seja profunda, já dizia o velho Bertoldo, que tem uma simbologia importante do fato de o palhaço Piolim, um símbolo da cidade de São Paulo, um símbolo para os modernistas, que pudesse apontar alguma perspectiva para o centenário do modernismo. E a gente ficou pensando que não valia a pena somente comemorar historicamente e fazer o olhar arqueológico disso, ou no reflexo que isso teve na história, chegando até o tropicalismo, mas pensar o que seriam os novos modernistas hoje. E a gente pensou no que é toda a diversidade da cidade, no que é a arte que tem sido produzida cada vez mais na periferia e que ela precisa ocupar o centro, assim como o centro precisa se mostrar como um certo alvo da poesia, e que o municipal é um símbolo disso, porque talvez ele esteja fechado demais, tem uma programação intensa, com coisas de alta qualidade, e, no entanto, talvez ele não esteja totalmente aberto à cidade como poderia estar. Então, estou indo lá com a missão de abrir. E aí veio esse projeto Novos Modernistas, que significa misturar todas as linguagens, trazê-las para dentro do municipal e recuperar linguagens que já ocuparam o teatro e estão ausentes dela, como é o caso do próprio teatro. Né? Acho que todas as outras linguagens a gente pode falar do slam, a gente pode falar do samba, a gente pode falar do hip hop, a gente pode falar de milhões de linguagens. A ideia é que elas ocupem o teatro e que isso não elimine o que o teatro já produz, porque é um grande centro de produção, com 2 orquestras, 2 coros, um quarteto, uma alta qualidade pensada lá atrás por Mário de Andrade. Então, juntar essas coisas, ocupar a Praça das Artes e dar espaço para que isso tudo aconteça, tem sido a missão, a gente poder jogar com isso. Por exemplo, Novos Modernistas vai ter seu primeiro passo agora no dia 8 de maio, em que a gente está realizando lá o espetáculo Protagonistas Agonistas, um movimento negro ocupa o Picadeiro, que foi criado dentro do Festival Internacional de Circo da cidade de São Paulo, também realização da Secretaria, com a Associação do Centro de Memória do Circo, e que foi fomentado a criar um espetáculo dirigido e criado com um elenco de circenses todos negros e que falassem desse tema. O que é esse tema hoje? Então, essa representatividade, estar presente, estão todos convidados a estar lá no Municipal dia 8, que é o pontapé inicial dessa ideia de mesclar linguagens, música, circo, teatro, dança, poesia, literatura, o que for, tudo misturado, representando a diversidade
das linguagens e a diversidade da população, a diversidade das expressões. E aí, para finalizar, o que mais me cativou no convite provocativo que a Lê fez é o sentido de que o fenômeno estético, a arte, para mim, ela representa pensamento. E esse país precisa parar para pensar. E vou dizer para vocês, o pensamento sempre vence a ignorância. Obrigado. Muito obrigado, Hugo. Eu vou apresentar o último movimento aqui, reconhecimento, mas antes eu queria pedir uma salva de palmas para a nossa comandante, Carlota Míngola, chefe de gabinete da Secretaria. Essa está fazendo uma revolução de gestão e a Secretaria de Cultura precisava de uma revolução de gestão, se é que vocês me entendem. Bom, gente, o nosso último movimento é reconhecimento. A gente tem a clara percepção de que São Paulo pode ser percebida tanto pela população como pelas outras cidades como uma capital da cultura. A gente pode potencializar e posicionar nacionalmente e internacionalmente a vitalidade cultural abundante da nossa cidade, com a integração, a consolidação, a potência artística, o potencial econômico da cultura, enfim, como o próprio prefeito disse, tanto em fóruns específicos, como é o World Cities Culture Forum. A gente acabou de receber o convite, recebemos o convite de Londres e de Lisboa para ocupar um espaço nesse fórum, que é uma espécie de Davos da cultura, muito nos honra e muito vai ser positivo para São Paulo estar nesse fórum, porque são 27 cidades do mundo, grandes capitais com trocas de experiências e de políticas públicas, e só o fato da gente ter esse grande número de equipamentos culturais, o carnaval que nós fizemos, os eventos internacionais que por aqui passam, só isso já foi motivo, ao participar da cúpula de culturas que aconteceu em Buenos Aires, para sermos convidados. Então, vai ser muito importante para esse projeto. E esse é um projeto que tem que se espraiar, que tem que influenciar, eu acho, toda a comunicação da cidade, que é, afinal de contas, um grande motivo de orgulho, São Paulo ser capital da cultura. Os nossos coordenadores, diretores, estamos todos aqui para conversar. Esse momento foi um momento de explicação. Nós vamos ter outros momentos, vamos convidar vocês para participar de outros espaços de diálogo em cada uma dessas áreas, para cada um desses movimentos. Eles vão acontecer. No dia 8 agora de maio, nós realizaremos a coletiva que vai apresentar para vocês e para a cidade a virada cultural, que vai ser a maior virada cultural que já foi feita, e que vai ser o maior festival 24 horas do mundo, e que é uma marca da cidade de São Paulo, capital da cultura.